Salve, salve amigos do Estratégia Concursos, professor Vinícius aqui, comentando com vocês a prova aí de AFO e Contabilidade Pública do concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, prova aplicada aí nesse domingão, ensolarado, com certeza, alegria aos rubro-negros aí campeões da Libertadores, beleza? Bom, tivemos aí algumas questões, o nível de prova, eu particularmente considero de médio para fácil, nenhuma questão assim muito complexa. Tivemos uma questão de contabilidade pública que perguntava aí sobre o saldo patrimonial, tá? Mas, saldo não, o saldo patrimonial do balanço patrimonial, mas ele pedia para você calcular o saldo patrimonial segundo o balanço previsto na Lei 4.320. E aí a gente está mais acostumado com aquela estrutura natural, né? Do balanço ativo circulante, não circulante ali. E ele cobrou da gente o ativo financeiro e permanente, que também não é tão complexo, mas não é o usual, né, as bancas perguntarem isso da gente, beleza? Bom, sem mais enrolação, eu estou aqui sozinho controlando tudo aqui no meu estúdio. Vamos aqui para o nosso slide, comentar então essa prova. Então, administração financeira, orçamentária e contabilidade pública, já convido você a me seguir aí nas redes sociais, Facebook, e-mail, Facebook e Instagram, beleza? Vamos lá, primeira questão, pessoal, questão 77, ele pergunta lá, ó, a nova estrutura de codificação das naturezas da Receita, estabelecida pela Portaria 5 de agosto de 2015, acrescentou a categoria tipo, que tem por finalidade identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, beleza? O dígito 3, aí eu coloquei, pessoal, tá? Justamente aqui, isso aqui está previsto lá no MCASP, tá? No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Isso aqui também está no MTO, tá? No Manual Técnico de Orçamento. E aí você vê que o tipo 3, tá? Você tem aqui a arrecadação da dívida ativa da receita principal, portanto aqui gabarito letra D, tá? Questão bem simples, bem decoreba, mas é interessante a gente explicar para você que ela funciona, né, a partir aqui do dígito 1, ó, uma sequência cronológica, ó. Não arrecadou a receita principal, vai incidir juros. Se por algum acaso o contribuinte, né, o sujeito passivo, não arrecadou nem o principal, nem a juros, né, vem aqui para dívida ativa. Se não arrecadou dívida ativa, vai incidir juros também na dívida ativa. E assim, sucessivamente, aqui nós tivemos, né, uma mudança importante em 2018, né, a inclusão de mais tipos. Antes a gente ia até o tipo, o tipo 4 ali, agora a gente tem até o tipo 9, beleza? Então guarda essa informação aí para você. 5, 6, 7, 8 e 9 são novos tipos de receita aí, beleza? Então gabarito preliminar, letra D de doido da questão 77 aí, tá? Questão 78, ele fala o seguinte, uma unidade da federação incluiu no orçamento anual um programa cujo objetivo era, ó, o objetivo do programa, qual é a meta? Reduzir a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 a 25 anos, com ações específicas. Aí ele quer saber uma medida de desempenho. Galera, isso aqui é uma questão bem interessante, porque ele está falando em medição dos resultados dos programas. E é importante destacar que se eu estou adotando um programa no orçamento, eu estou adotando necessariamente o modelo de orçamento-programa. E aí você vai lembrar que o orçamento-programa ele tem que ser, além de eficiente, além de eficaz, ele vai ter que buscar a efetividade. Então, se eu falo orçamento-programa, é efetividade. Então, não basta matricular mais pessoas, não basta ter mais vagas nas escolas, não basta mais ter mais professores em escolas, não basta ter um número reduzido de alunos por professor, que isso tudo não me garante efetividade. Mas quando eu olho aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o meu slide, ó, quando eu volto aqui para a letra E, ó, redução de 10% nessa taxa de analfabetismo no primeiro ano. Ora, gabarito aqui pra gente, né, extraoficial, letra E, tá bom, pessoal? Eu tô buscando a redução da taxa de analfabetismo, reduzir a taxa de analfabetismo é o meu objetivo, então a medida de desempenho é saber quanto eu estou reduzindo efetivamente, né? Então a efetividade é que ela é importante, beleza? Questão assim bem lógica,
tá? Que pode ser que aqui, como a gente pegou essa prova, ó, algum candidato, uma candidata marcou aqui número de alunos alfabetizados, tá? Só que ele quer saber a taxa de analfabetismo. Então ele quer saber a taxa. Então a banca acabou entregando para você de bandeja, né? A banca acabou entregando para você de bandeja, né, o que ela queria efetivamente, era a taxa de analfabetismo, portanto aí gabarito letra E, beleza? Então tivemos aí 77 letra D e 78 letra E. Na questão 79, você tem aqui ó, o anexo de metas fiscais. Lá no passo estratégico, para quem não sabe, eu sou analista do passo estratégico, eu coloquei lá que LRF é o assunto mais cobrado dentre todos os assuntos de AFO do edital. Então você tinha que saber LRF, tá? E caiu aí bem no início, né? Logo no artigo 4º ali da LRF, as atribuições da LDO, né, que a LRF inovou, né, além da Constituição. Você tem aí o anexo de metas e riscos fiscais e ele pergunta especificamente do anexo de metas fiscais. E aí você precisava saber o artigo 4º, parágrafo 1º, né, da LRF. Olha só como é que a gente pode olhar, identificar essa questão. Então ele quer saber em relação à apresentação das metas anuais. Como que eu devo apresentar as metas? Aí a gente vem aqui no artigo 4º da LRF, ó. Parágrafo 1º, ó. Integrará o projeto da LDO o anexo de metas fiscais que serão estabelecidas as metas anuais em valores correntes, constantes para receitas, metas para despesas, metas para resultado nominal e primário e meta para o montante da dívida. Então tem 4 metas, né? 5 na verdade. Receita e despesa, 2, resultado nominal 3, resultado primário 4 e meta para o montante da dívida 5. E aí quando eu vejo aqui na alternativa, eu já mato aqui a letra C, ó. Não pode ser a letra C porque ele fala que está circunscrito, ou seja, é só meta de resultado primário nominal e você já viu que não é a meta aí tanto para receita, para despesa, para os resultados primário nominal e dívida. Aí no parágrafo 2º, o anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento da meta relativa ao ano anterior. O que eu tenho do ano anterior? A avaliação dessa meta. Aí você vem aqui, ele fala o seguinte, ó, virá acompanhada das metas do exercício anterior. Não é acompanha as metas do exercício anterior, virá acompanhada da avaliação. A avaliação das metas do ano anterior, portanto, não pode ser a letra E, tá? Porque ele fala aqui que ele vai aparecer a avaliação e não a meta em si. No inciso 2, ó, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo. Pronto. As metas, em relação às metas anuais, tem que ter a memória e a metodologia de cálculo. Por isso, aqui, o gabarito letra D, ó, tá? Gabarito extraoficial, importante, né? Letra D, beleza? Letra D da questão aí 79, tá bom? Ele fala, conterá valores corrigidos pela taxa de juros, não fala nada disso. E ele fala que o anexo detalhará a composição do serviço da dívida. Não é a composição. O anexo vai apresentar as metas relacionadas aos montantes da dívida, tá bom? Então, cuidado aí para você não cair nessa pegadinha. Gabarito extraoficial aí, letra D de doido, beleza? Vamos lá. Questão 80. A Constituição da República estabeleceu 3 instrumentos de planejamento e orçamento. Isso aqui você vai matar lá no artigo 165 da Constituição Federal. Isso aqui, pessoal, aula demonstrativa, tá? Demonstrativa. O aluno que pegou a aula demonstrativa, tanto lá do professor Sérgio Mendes, a quem eu agradeço aqui publicamente a oportunidade de estar aqui com vocês, me cedeu esse espaço. Tanto a aula demonstrativa do professor Sérgio Mendes, quanto o passo estratégico demonstrativo, o relatório demonstrativo do passo já tem informações a respeito dos instrumentos de planejamento e orçamento, tá bom? Na letra A lei orçamentária é de iniciativa do Executivo, certo? Todos os 3 instrumentos são de iniciativa do Poder Executivo, tá lá já de cara no caput do artigo 165, beleza? Letra B, o PPA deverá estabelecer programa de duração continuada,
Exatamente, artigo 165, parágrafo 1º, né? Traz lá que a lei estabelecerá o PPA, estabelecerá diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras decorrentes e diretrizes, objetivos e metas para os programas de duração continuada. Portanto, aí bem literal essa questão pra gente, beleza? Deixa eu voltar para cá para você conseguir enxergar. C. A LDO é um instrumento de conexão entre o PPA e a LOA, exatamente, é uma inovação da Constituição Federal, tá? Inovação da Constituição Federal e faz o papel aí de elo entre o planejamento, tá? Faz o elo entre o planejamento estratégico do governo, né, que é o PPA, tá bom? E o planejamento operacional, que é a execução, tá? O planejamento operacional, que aí nós estamos falando do orçamento propriamente dito. Então, a LDO possui essa característica, né, interessante de ligar, né, o estratégico ao operacional, tá bom? Então, a letra C também é correta. Letra D, o PPA tem vigência de 4 anos, iniciando-se no primeiro exercício do mandato. Aí não, galera. Inicia-se no segundo ano do mandato. Tá? Segundo ano. E terá vigência até o primeiro ano do mandato seguinte. Nós estamos no primeiro ano do mandato aí dos governadores e do presidente. Esse ano eles encaminham o PPA para ter início da vigência do novo PPA a partir de 2020. Então é no segundo ano do mandato que a gente tem o início da vigência do PPA e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Artigo 35 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Beleza? Como a questão pede a alternativa errada, chegamos aí na alternativa errada. Beleza? Então o gabarito aí, gabarito, letra D, tá? Lembrando, gabarito extraoficial. E na letra E, você vai encontrar essa resposta no artigo 165, parágrafo 5º, tudo lá da Constituição de 88, beleza? São 3 pés, orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social. Beleza, galera? Muito boa aí, questão bem ipsis literis, né? Temos aí questão 88, tá? Questão 88, e aí ele nos dá um quadro, né? Extraídos do balanço patrimonial, tá? E vai nos dar as informações importantes, tá? Olha só, até o final do terceiro bimestre, tem aqui todas as informações e ele quer saber o quê? Ele quer saber a fonte, quanto que ele tem para créditos adicionais. E aí eu tenho o seguinte, se eu tenho ativo financeiro, passivo financeiro, eu consigo calcular o superávit financeiro, tá? Superávit financeiro, eu vou pegar aqui, ó, 2.870 menos 1.340, que aí é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Só que é o seguinte, na Lei 4.320, o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que conjugar os créditos reabertos. Aí aparece aqui para mim, ó, reabertura de créditos adicionais do exercício anterior, 245 mil. Então, eu vou pegar ativo financeiro menos passivo financeiro menos 245, que é os créditos, que são, né, os créditos reabertos do exercício. Beleza, pessoal? E aí eu mato já a primeira, que vai dar aqui, ó, 1.285. Beleza? Aí ele fala para mim, anulação de dotação também. E eu vou entrar aqui na sequência. Tem o superávit financeiro, eu tenho outra fonte, né, chama-se excesso de arrecadação, tá? O que é o excesso de arrecadação? É a receita arrecadada menos receita arrecadada menos a receita prevista menos o crédito extraordinário aberto. Ele me dá aqui, ó, excesso de arrecadação, ó, no valor de 160 mil. Só que eu tenho que tirar o quê, pessoal? O crédito extraordinário aberto. E ele falou aqui, ó, a abertura de crédito extraordinário no valor de
100 mil. Então eu tenho que tirar 100 aqui e eu vou encontrar 60 mil de excesso de arrecadação, tá? O Rzinho da reserva de contingência eu não tenho, tá? Reserva de contingência eu não tenho, contingência, tá? Vai ser quanto? 0, tá? Eu não tenho operação de crédito, também não tenho nada de 0, tá? Aí pode aparecer para você também, aqui, ó, que eu chamo de buraco no orçamento, que são o quê? Aqueles recursos decorrentes de veto, né, que ficaram sem, aquelas despesas decorrentes de veto que ficaram sem receitas correspondentes, né? Receitas que ficaram sem despesas correspondentes, né? E chamo de buraco no orçamento. Aqui é o seguinte, galera. Aqui funciona assim, ó. Você tem lá, cada receita tem sua despesa, princípio do equilíbrio, certo? Só que aí o governo pode fazer o quê? Vetar determinada despesa, certo? Pode ocorrer o veto. Aí o que vai acontecer? Como eu tenho uma despesa vetada, eu tenho uma receita aqui que ficou sem ninguém. Todo mundo está casadinho, cada receita com a sua despesa. Se eu veto a despesa, eu tenho receita sem despesa correspondente. Essa receita decorrente de veto que ficou sem despesa, eu chamo de buraco no orçamento. Também é fonte, só que a questão aqui não falou nada. Beleza? E aí eu tenho aqui agora a anulação de dotação. Anulação de dotação. Tá? Na anulação de dotação eu tenho aqui, ó, anulação de dotações de 115 mil. Certo? Se você pegar aqui a inicial, né, de cada uma das fontes, ó, você vai pensar no mnemônico, que eu coloquei lá no passo estratégico, né? Seroba, superávit financeiro, excesso de arrecadação, reserva de contingência, operação de crédito, buraco no orçamento, anulação e dotação. Agora basta somar, né, galera? 1.285 com 60, tá? Vai dar 1.345, tá bom? Com mais 115, total vai ser 1.460 é o total. Ah, Vinícius, mas esse crédito adicional especial aqui, isso aqui não, como diz um antigo professor meu, não influi nem contribui na questão, tá bom? Então eu tenho um total de 1.460, gabarito aqui letra C, tá? Gabarito extraoficial, letra C. Beleza? Questão 89, ele pede o quê? O saldo patrimonial. O saldo patrimonial vai ser calculado como, pessoal? Ativo real menos passivo, né? Menos passivo real. O que é o ativo real? É a soma desses dois aqui e esses dois aqui. Então aqui eu tenho passivo real e aqui eu tenho o ativo real. Beleza? Ativo real e passivo real. Bom, saldo patrimonial, quanto é que dá meu ativo real aí? Vai dar, vou fazer por partes aqui que fica melhor. Ó, vamos lá. Ativo real. Tá? O ativo real vai ser 2, o ativo financeiro, mais o ativo permanente. 34.670, vai me dar aqui 37.540. Beleza? E o meu passivo real vai ser o passivo financeiro mais o passivo permanente, que vai me dar 20.860. E agora? Agora o saldo patrimonial vai ser justamente a diferença dos dois. 37.540 menos 20.860. Essa conta aqui vai me dar justamente 16.680. Gabarito aqui, letra B. Beleza? Então esse daí é o meu saldo patrimonial. Beleza? Bem tranquila, né? Brincadeira, né, pessoal? Essa daqui eu acho que, na minha opinião, uma das mais
difíceis de lembrar na hora da prova, até porque em contabilidade pública a gente está acostumado com o ativo e o passivo circulante no circulante, e talvez o aluno poderia se confundir aí, tá bom? Essa daqui, questão sobre princípios orçamentários, tá? Isso aqui caiu, ó, se você pegar lá o passo estratégico da aula de princípios orçamentários, essa daqui foi inclusive a minha aposta estratégica, tá? Lá do passo estratégico a gente tem um tópico lá chamado aposta estratégica. Essa aqui foi minha aposta, princípio da universalidade, letra E, o gabarito. Vou já explicar para você o porquê, tá? Ele fala o seguinte, ó, o secretário de planejamento de um estado da federação, ao conduzir o processo orçamentário em seu primeiro ano na função, planejou que na repartição de recursos orçamentários para cobertura das despesas dos órgãos, não era necessário incluir duas das fundações públicas estaduais, uma vez que elas não dependiam exclusivamente dos recursos do Tesouro para executar suas atividades. Mas elas dependem, elas não dependem exclusivamente, mas elas dependem. Os procedimentos estão em desacordo com o princípio da universalidade, aqui, ó, gabarito letra E. Por quê, galera? Porque tem que incluir todas as receitas e as despesas no orçamento. Não pode deixar de fora os fundos, os órgãos, isso está errado. Então tem que ser todas as receitas e todas as despesas, certo? Só não vai entrar no orçamento as estatais não dependentes, que não é o caso, porque ele falou que as fundações têm parte custeada com recursos do governo, né, do Tesouro, tá? Então, ou seja, uma parte é do Tesouro, uma parte é própria. Então ela é dependente, tem que fazer parte do orçamento. E, logicamente, né, as receitas e as despesas extra-orçamentárias também são exceções ao princípio da universalidade. Beleza? Então não como essas fundações são custeadas também por recursos do Tesouro, elas não podem ficar de fora do orçamento. Portanto, feriu o princípio da universalidade. Gabarito aí, letra E. Beleza, galera? Muito boa essa questão aí, tá bom? Próxima questão é essa daqui, talvez aí, né, de AFO mesmo, uma das mais complicadas para o aluno lembrar, mas é muito boa por sinal. Vamos lá. Ele tem aqui um quadro que ele fala que isso aqui é despesas com uma ação orçamentária constante no orçamento, blá, 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 blá. Aí tem um monte de coisa aqui. E ele quer saber o quê? Letra A, não há dotação para investimento. Tá errado. Por quê? Aqui, ó, material permanente é investimento. Tá? Então não pode ser a letra A. Beleza? Porque tem sim dotação com investimento. Até essa aquisição com imóveis aqui, ó, tá? Se for imóvel, na verdade, com o imóvel aqui é inversão financeira, né? Se ele fosse novo, não dá nem para saber, porque um imóvel novo é investimento, né? E usado seria inversão, beleza? Aí ele fala, os créditos orçamentários totalizam 4,7 milhões. Tá errado, pessoal. Se você somar tudo isso aqui, ó, você vai encontrar aqui, ó, 5,445, tá? Então, não é 4,7 os créditos orçamentários, beleza? Trata-se de uma ação custeada por créditos adicionais. Eu não tenho como saber se isso aqui é crédito adicional ou não, tá? Até porque ele fala que isso aqui é constante no orçamento aprovado em 22. Então não pode ser crédito adicional, isso aqui é um crédito originário, é um crédito inicial, tá? Porque isso aqui é o orçamento aprovado em 22 de dezembro. Então não tem como ser crédito adicional, porque se é o orçamento aprovado, não dá para dizer. Letra D, a ação orçamentária tem dotação superior a 5 milhões? Tem, que é o nosso gabarito aqui, ó. O gabarito. E as aquisições poderão ser realizadas por dispensa de licitação. Gente, vencimento, tá? Vantagem fixa pessoal, tá? Não tem como a gente fazer uma aquisição, tá? Por dispensa, beleza? Eu poderia até pensar, poxa, isso, mas eu poderia sim, né? E tal, mas, por exemplo, diária, auxílio alimentação, né? Aquisição de imóveis. Aquisição de imóveis por dispensa, só se for no caso, né, de permuta, doação, aqueles requisitos lá do artigo 17, né, da lei 8666, né?
Mas fica difícil, né, galera? Afirmar, poderão ser realizados por dispensa de licitação. Gabarito aqui, para mim, gabarito letra D de doido, tá? Então, questão 93, letra D, beleza? Na questão 94, ele quer saber qual é a classificação da despesa. E aqui você vai lembrar do CGMED, tá? Do CGMED. Categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação, o elemento da despesa. O elemento da despesa me identifica o que, pessoal? O objeto, não objetivo, né? O objeto do gasto. Tá? O objeto do gasto. Esse daqui é que me dá o elemento da despesa. Ele é formado por um código de 2 dígitos, que é justamente está aqui. E no passo estratégico, aí deixa eu voltar aqui para mim, ó. No passo estratégico, eu até coloquei, por exemplo, isso daqui, ó. 30, material de consumo, é elemento da despesa. Aqui, ó, 39. Tem 3 elementos da despesa que são muito comuns no serviço público. O elemento 30, que é material de consumo. O elemento 32, 39, que é serviço de pessoa jurídica. E o elemento 52, que é material permanente. Está aqui, ó. Esses 3 elementos da despesa eu coloquei. Deixa eu botar aqui para você ver. Esses 3 elementos da despesa eu coloquei no passo estratégico. Falei, ó, cuidado com os elementos da despesa tais e tais e tal. São os únicos que eu acho que eu julgo importante o aluno saber para fins de prova. Então, na questão aqui, ó, é letra B o gabarito, tá? Ele está identificando aqui o elemento da despesa. Beleza? Próximo aqui, ó, 95. Ele quer saber aqui quais são as despesas não efetivas. O que eu tenho de despesa não efetiva nisso? Despesa de capital, tá? E despesa com aquisição de materiais. Então, falou aquisição de material, tá? Falou em despesa de capital, eu tenho despesa não efetiva. Aí eu vou lá agora e vou ver aqui, ó, tá? Deixa eu só apagar essas anotações que eu fiz aqui, ó. Tá? Vamos lá, ó. Auxílio alimentação, efetiva. Aquisição de imóveis, não efetiva. Por quê, Vinícius? Porque é fato permutativo. Gente, despesa efetiva, ela gera uma VPD, tá? Então, você vai buscar qual que gera variação patrimonial diminutiva. E, no caso de aquisição de imóveis, eu tenho uma variação qualitativa. É um fato permutativo, então vai ter que ser despesa não efetiva. Diárias, efetiva. Equipamento e material permanente, não efetiva. Aquisição de material, não efetiva. Mão de obra, efetiva. Consumo imediato, efetiva. Consumo imediato. Para distribuição gratuita, vai ficar estocado. Não efetiva. Tá? Não efetiva. Ah, Vinícius, por quê? Porque isso aqui vai ficar estocado. Eu tô pagando, tô tendo uma despesa adquirindo outro produto. No caso de consumo imediato, eu já aproprio como VPD, tá? Outros serviços, efetiva. Todas as outras aqui, né, pessoal? Efetiva, tá? Efetiva. Então, eu tenho despesa não efetiva, ou seja, que são despesas oriundas de fatos permutativos. Eu tenho aqui, ó, 500 mais 180 mais 175. Isso aqui me dá um total de 855. Esse é meu total de despesa não efetiva. Gabarito aqui, letra E. Tá? Letra E. Beleza? Muito bem, galera. Com isso daqui a gente fecha aqui a correção da prova de AF e Contabilidade Pública. No blog do Estratégia Concursos, você tem um PDF comentando todas essas questões para você tirar dúvidas. Você tem aí meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram também para poder mandar
sua dúvida, né? Recurso e tal. Logicamente que se for o caso, a gente vai propor recurso quando sair o gabarito oficial, né? A gente vai analisar com calma, tá? A gente pegou essa prova e fez a correção já para tentar tranquilizar vocês. A gente sabe o nervosismo que o candidato tem após prova, mas fica aí meu Facebook, meu Instagram. Você pode mandar lá sua dúvida por lá também. Tá? Também tem o fórum de dúvidas do passo estratégico, você pode mandar lá também. E eu queria aqui agradecer toda a equipe do Estratégia pela oportunidade, em especial o professor Sérgio Mendes aí que me cedeu esse espaço. Obrigado, professor. E tamo junto, galera. Fica aí, acompanha a correção dos professores aí, tenho certeza que você deve ter ido muito bem. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, galera, e a gente se encontra numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa sorte, bons estudos e que você faça um excelente trabalho lá no Ministério Público do Rio de Janeiro.